Sejam muito bem-vindos neste dia em que devemos, mais que tudo, refletir. Por um lado, temos a alegria da celebração e, por outro, a tristeza e reflexão de alguns pontos que é tão caro para o nosso escritório. Aline e Roberto e advogados, e agora Roberto e Mauro e advogados, têm uma vocação de ser um escritório que se busca exercer a advocacia conforme o mandamento da lei. A advocacia é um serviço público de ministério privado. E estes princípios nós levamos adiante. Quero muito agradecer a presença também do nosso querido colega, amigo, Baltazar Gasson, que vem nessa longa jornada de viagem para nos prestigiar, estar conosco. É, de fato, uma honra ter essa amizade e a integração de nossos escritórios. Eu gostaria de começar dizendo da simbologia, porque pensamos este momento. Já no ano passado, ao se aproximar o centenário de nascimento do Dr. Alino da Costa Monteiro, nós pensamos que deveríamos mais uma vez refletir. E marcamos exatamente para hoje, 13 de maio, Dia da Liberdade no Brasil, dia da libertação dos escravos, da abolição da escravatura, que é um ponto que tem tudo a ver com o nosso afazer cotidiano. E neste dia, há 15 anos, faleceu o Dr. Alino da Costa Monteiro. Ele transcendeu, virou um astro a iluminar as nossas atividades, a inspirar os nossos trabalhos. Ele que vivia com um sorriso no rosto, que enfrentava todas as adversidades com absoluta tranquilidade, alegria e sempre vendo o dia seguinte, percebendo que podíamos fazer alguma coisa para transformar a realidade. Então, por isso, nós marcamos para este dia, que para alguns poderia ser um dia impróprio por ser o falecimento, mas temos certeza e temos sinais claros de que ele é semente viva que nos inspira a todos, não só aos que tiveram a alegria de com ele conviver, mas também dos mais novos que integram essa equipe maravilhosa, esse ambiente de trabalho absolutamente acolhedor, pacífico, que construímos em conjunto no escritório. Não apenas nossos colegas do escritório propriamente dito, porque este escritório tem uma característica básica. Nós trabalhamos com outros escritórios de advocacia que estão aqui representados. Tem vários, de vários estados, de outros países, de outro país, no caso, como o de Baltazar. E são escritórios também que são escolhidos, nos escolhem e nós escolhemos. Em Roberto e Mauro e advogados, que hoje anunciamos e começamos a utilizar o nome, nós temos orgulho de dizer que aceitamos causas não por valor da causa,
Quanto a valor, aceitamos todas. Porém, o conteúdo, nós temos orgulho de dizer que o advogado é muito mais as causas que não aceita que as que aceita. É muito importante, dentro da postura ética, do controle interno de justiça, que nós examinemos que determinadas causas, às vezes milionárias, não merecem a dedicação dos nossos tempos, que é outro conceito que utilizamos. Nossos tempos de vida e de trabalho vão ser utilizados em quê? Então, com isso, nós começamos lembrando alguém que daria um depoimento aqui no vídeo que vamos ver a seguir. Benedito Calheiros Bonfim. Benedito Calheiros Bonfim, também celebramos o centenário de sua vida. Faria 100 anos em novembro. Bonfim nos acompanhou desde os primeiros dias, os meus primeiros dias na advocacia, porque ele, amigo, compadre do doutor Alino, o doutor Alino me disse: Roberto, você tem imediatamente que conhecer duas pessoas, a Doc Lobo e Calheiros Bonfim. Vai para o Rio, visita, porque eles têm que te conhecer. E, enfim, assim se deu. Conheci Bonfim, ele já com seus 70 anos de mocidade, e Bonfim era famoso por ser também, era um humorista em pessoa, né? Quando eu conheci ele, assim, de estatura mais baixa que a minha, e aí perguntei: Bonfim, Calheiros Bonfim, de qual estado você é? E ele, alagoano, me responde: sou gaúcho. Não está vendo por minha compleição física? E aí, ele começa pedindo uma bebida dietética. Uma bebida dietética que o garçom já sabia qual era, e ele traz um uísque escocês, que ele diz, ele jura, ele tinha toda a explicação por que era dietética. E aí me faz beber o dietético também. Eu saí do restaurante e ele diz: olha, Roberto, foi um grande prazer te conhecer, mas eu vou dizer que algumas coisas temos que corrigir. O que? A sua cleptomania. Cleptomania? Ele disse: nós vimos o que está aí no seu bolso. E aí, quando eu ponho a mão no bolso, tinha umas 4 ou 5 colherinhas de café, que eu não sei como ele colocou, mas aí estavam. E Bonfim foi exemplo em tudo, de leveza, nos mais graves momentos da vida nacional, e ele participou de vários, com uma visão muito diferente da do doutor Alino. O Bonfim era um advogado muito politizado, o doutor Alino muito menos, nesse sentido. O doutor Alino era o humano puro, humanista, acreditava em todos, via os dias azul, claro, cor-de-rosa. Ele só tinha uma parte do cérebro que só via o bem, felizmente. Mas, então, esses dois que se formaram juntos em 1938, dia que a minha mãe estava nascendo, né? Aliás, no dia não, no ano. São coisas que vão significando. Conta com, faremos este ano 78 anos de história. Cultuamos a nossa história. Aqui temos vários colegas que já foram nossos sócios. Começo pelos diretores, alguns já aposentados, né? José Caldas, que se aposentou, Cláudio Santos, que foi nosso diretor também, Paula Ata, colegas como Paulo Magaldi, dos mais antigos, aí quando o escritório estava conversando, né? E
outros tantos que estão aqui, que apesar de estarem em outros caminhos, nós sempre estamos ligados. E os nossos queridos colegas da atualidade e do futuro, que são os 60 advogados que compõem Alino e Roberto e Mauro hoje. Temos uma vocação de crescimento. Por quê? Nós compreendemos que essa boa missão do escritório de advocacia cidadã deve ser espraiada. Nós temos ideais e temos princípios. E com isso, cremos que quanto mais nós conceituamos como um escritório perene que vem para ficar em sua existência ilimitada, ele também vai se atualizando. E é neste dia em que nós celebramos o centenário de Alino Monteiro, neste dia da liberdade, nós também damos um passo ao pensar como fariam os nossos fundadores do escritório. Alino da Costa Monteiro, Carlos Arnaldo Selva, que aliás entrei exatamente quando Selva falecia, era um professor maravilhoso, eu estagiário de um outro escritório, o Selva me dizia: Roberto, vem aqui que eu vou te contar algumas coisas. E nos ensinava. Era essa a vocação do escritório, multiplicar. Essa não é invenção minha, do Mauro, vem dos nossos fundadores, de Pedro Luiz Leão Veloso Herbert, pai do nosso querido Paulo Lengruber Herbert, aqui presente, nosso sócio, já falecido também. Veloso nos trazia sempre a lição do advogado tenaz, brigador, era o estilo dele. Brigava muito, às vezes xingava nas petições e nos compunha como um advogado que não admitia a ilegalidade. Recordo do Dr. Bozelli também, que quando entrei no escritório, ele já não estava no escritório, já havia se aposentado. Ou seja, nós temos uma história bonita de gente absolutamente ética, dedicada à honestidade do bem-fazer, à advocacia. A advocacia não é para divulgar a vitória a qualquer custo. E por isso, nós nos aprimoramos na técnica, na qualidade, no embate, na insistência em levar as causas dos nossos clientes. E o grande desafio de um escritório de manter a qualidade é aumentar com segurança, para que não perca esta ligação que o advogado individualmente tem com seu cliente, acredite na causa e vá defender este ponto de vista. E isso nós cuidamos, então, de ter um número razoável, uma proporção razoável, ética, entre número de causas e número de advogados. Éramos um escritório exclusivamente trabalhista, de trabalhadores. E aí, fomos adiante. Nós nos transformamos em um escritório de advocacia cidadã. Por quê? Agregamos outras áreas. Passamos a fazer a área administrativa de servidor público, a área de anistia, que é algo que, desde o princípio, eu fiz no escritório. Essas causas, logo que cheguei, já haviam surgido com o nosso querido Humberto Jansen Machado, que é um colega que vocês vão ver aí no vídeo. Defendia, naquele momento, muitos militares que foram caçados por suas opções políticas e civis também. No antigo Tribunal Federal de Recursos, vejam como eu sou antigo, já com 31 anos de escritório,
né? No antigo Tribunal Federal de Recursos, hoje STJ, dizem que eu fui o primeiro a usar o termo golpe militar. Porque à época se dizia Revolução de 64. Revolução. Que curioso, né? Claro que na redemocratização não foi fácil, logo de início, utilizar, porque ainda havia muitos olhares sobre o que seria aquela jovem democracia. E hoje, felizmente, nós temos uma outra realidade. Aqui para mostrar, está aqui o ministro Barroso, do Superior Tribunal Militar. Muito obrigado por sua presença também, ministro Barroso. E a presença do STM, por exemplo, na minha posse, tanto como juiz na Corte Interamericana, quanto como presidente recentemente. Seminários que se têm feito. Nosso país caminha para uma institucionalização que não pode ter retrocesso. E aí vamos falar um pouco também sobre esses retrocessos. Mas antes, eu queria falar por que nós mudamos de nome. Por que agregamos o nome de Mauro Menezes. Este amigo, companheiro de trabalho, que há mais de 25 anos começamos a trabalhar juntos. Ele é antigo também. Mauro, lá na Bahia, tinha seu próprio escritório de advocacia, vibrante. Nós aqui, com vários colegas do jurídico do Andes, vários aqui, que nos conhecemos a partir daquele momento, começamos a trabalhar em causas comuns. E um belo dia, já há 13 anos, resolvemos fundir os escritórios. E hoje, nosso escritório está em Salvador, exatamente há 13 anos. Naquele momento, Mauro se transfere para cá. Nós precisávamos de uma maior força aqui. E a razão é que muita gente já se refere ao escritório como o escritório do Mauro Menezes. E não tem o nome do Mauro Menezes. Então, como é isso? E a atualização se dá porque antes era o escritório do Alino, depois muita gente já falava escritório do Roberto. O doutor Alino, há 20 anos que ostentamos o nome Alino e Roberto, ele diz: Roberto, no meu aniversário nós temos que começar a repensar. Ele sempre estava, nos ensinou a isso, a refletir. Disse: olha, nós temos que colocar seu nome, porque as pessoas estão chamando de escritório do Roberto, mas, e assim de outros também, escritório do Gustavo, escritório do Paulo. Nosso escritório tem essa característica, é uma obra conjunta. Nós somos muitos sócios. A nossa sociedade é uma sociedade aberta. Alguns comparam a uma espécie de cooperativa de advogados, em que nós procuramos, sim, fazer com que todos tenham autonomia no seu cotidiano. Então, Mauro Menezes, esse jurista de primeira qualidade, sempre e muitas vezes lembrado até para altos cargos, não só honoríficos, como este que ele exerce agora, como membro e presidente da Comissão de Ética Pública e membro do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção. Mauro já foi lembrado para alguns tribunais, superiores, inclusive. Enfim, é uma agregação, é uma atualização do nome do escritório, por justiça. Então, nós começamos a gestar essa ideia e achamos que o momento certo seria este. Não se pense que se desdoura o nome do doutor Alino. Ao contrário, o doutor Alino está vibrando com isso.
conheceu Mauro e via nele o advogado brilhante, o advogado sério, honesto, ético, como buscamos sempre no escritório. Alguém absolutamente preparado para ser o terceiro diretor-geral. O doutor Alino foi diretor-geral do escritório, depois passou para mim e hoje é Mauro Menezes. Portanto, por justiça, Mauro Menezes hoje integra o nome do escritório. Roberto Caldas e Mauro Menezes, advogados. A razão de ser do nome, de nós marcarmos Roberto e Mauro, apesar de já estar com... Quando era exclusivamente trabalhista, nós pensamos em ser Alino e Roberto, só os prenomes. Por quê? Porque os trabalhadores normalmente não chamam pelo nome ou não se chamam pelo nome. No máximo um apelido, mas sobrenome muito difícil. Então nós que trabalhamos para que todas as pessoas tenham direito a um nome e a um sobrenome, achamos que deveríamos nos igualar. E essa foi a conversa que tivemos lá atrás, em um seminário que nós, interno, que nós discutimos a missão do escritório e discutimos também como iríamos nos chamar. Tivemos dificuldade na OAB para registrar Alino e Roberto, porque era a primeira vez que alguém via essa coisa inusitada. Então, tivemos a felicidade de conversar no Conselho Federal, e o Conselho Federal aconselhou o Conselho Seccional a aceitar a inscrição, porque nós iríamos recorrer, iríamos ganhar essa causa. Então, assim se foi. E agora nós acrescentamos o sobrenome, porque na atualidade da vida, e 20 anos depois, vemos que hoje há muitas conquistas. O trabalhador já conquistou um sobrenome. As mulheres já conquistaram muito espaço. Há 20 anos, nós tínhamos, dentro do escritório, na seleção, nós tínhamos que ter uma agenda positiva de inclusão de mulheres que eram discriminadas na advocacia. E de afrodescendentes também. Nós temos muita felicidade de ter vários afrodescendentes, não apenas como advogados, mas destacados, como Marcelise, nossa coordenadora da Unidade Brasília, como Pedro Maim, nosso coordenador da Unidade Salvador, e vários outros. Nós procuramos incluir. Quando ainda não se falava de ação afirmativa, nós estávamos afirmando, desde o início. Então, essa nossa vocação de examinar causas, inclusive os nossos próprios, digamos, cotidianos, afazeres e comportamento, conduta, é que nos levaram a construir alianças. Eu gostaria de recordar nesse momento também, porque não pôde estar presente, está com um problema de doença na família, o nosso advogado, querido amigo de muitos anos, que contribuiu muito com os melhores debates do nosso escritório, que é Tarso Genro. Tarso Genro estaria aqui, certamente, fazendo uma palestra, mas algumas dificuldades com a saúde da Sandra, sua esposa, o fazem se manter. Mas eu quero recordar que este político, mas grande jurista, advogado trabalhista desde o início, e que com quem nos unimos, homem
dos melhores princípios também nos inspira neste momento. E a ele quero enviar essa mensagem de todos nós neste seminário. E os nossos ideais sempre tiveram conectados à cidadania e à democracia. E a democracia eu gostaria apenas, porque é impossível não falar um pouco deste tema, embora o propósito, o momento que decidimos fazer esse seminário, acreditávamos que estaríamos em pleno gozo da democracia, assim entendida por 100% das pessoas. Hoje, muita gente acha que está em democracia e outras tantas acham que não. Que há sinais claros de exceção nas nossas instituições, inclusive nas instituições legislativas e judiciárias, e em outro poder que é tão importante para a democracia, que é o poder da imprensa realmente livre, plural, que informa e não cria realidades. Nós estamos, colegas e amigos, em um momento em que há sinais claros de exceção em todos esses poderes. A imprensa, já faz uns 2 anos, faz propaganda todos os dias. E a imprensa, é bom lembrar, tem alguns princípios cardeais norteadores que parecem com o do Poder Judiciário, que é a imparcialidade, a objetividade, a defesa, ou seja, ouvir os dois lados. Porém, a informação não está fluindo no Brasil. A imprensa internacional recentemente percebeu isso e parou de usar como fonte, e isso é normal que utilize, a imprensa internacional utiliza como fonte a própria imprensa nacional, os órgãos conhecidos. Parou de usar como fonte. Por quê? A grande imprensa brasileira, que é concentrada, não segue os princípios norteadores da Relatoria de Liberdade de Expressão do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e nem da OEA, de pluralismo de imprensa, não segue. Nós não temos, infelizmente. É um déficit democrático, é algo a construir. E em momentos como esse, a imprensa é absolutamente fundamental. Por quê? Ela é julgadora antes do Poder Judiciário. A imprensa subtrai o papel constitucional do Poder Judiciário e pressiona e qualifica, adjetiva, não respeita a liberdade de expressão dos juízes que pensam diferente. Um juiz se decide como quer a orientação da grande imprensa, decidiu bem. Se não foi, é porque foi indicado por Dilma, foi indicado por Lula ou tem algum outro problema de família. E assim é. Ontem eu já passei a ser adjetivado, porque isso não é substantivo, indicado pela Dilma em um importante meio de comunicação. Eu sei disso que vou, sei disso e estou disposto a enfrentar este desafio, porque vão procurar, de alguma maneira, arranhar a imagem. Mas é um momento importante, é um momento que devemos nos mostrar, é um momento que não podemos concordar com deusificação de juízes que atentam contra decisões
estándares internacionais, tanto da Corte Europeia de Direitos Humanos, quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, naquilo que diz que escutas telefônicas, é um exemplo, devem ser absolutamente resguardadas, utilizadas apenas o que é constatação de crime, o que serve para prova. Todo mais tem que ser destruído. A voz, dizem os psicólogos, é o reconhecimento mais evidente que o indivíduo, em geral, tem. A sua voz exposta e dentro de uma conversa bilateral, seja profissional, seja pessoal, é uma superexposição. A Corte Interamericana, por exemplo, tem um caso, o caso Escher, que determinou que o Brasil investigasse, processasse e punisse, foi uma decisão unânime de 2009, policiais, secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná e a juíza da causa que divulgaram para um importante telejornal, naquele momento, gravações. E a coisa se repete e não há indício de que se vai aplicar a própria lei que diz que é crime com pena de 2 a 4 anos quem assim divulga. E a divulgação se deu às escâncaras, com assinatura, e tantas divulgações de material de investigação criminal, que é segredo de justiça para a proteção da própria investigação, e quando se trata de escuta, uma segunda defesa, que é a proteção da voz, a proteção da individualidade. Então, nós tivemos e vemos todos os dias, ninguém pode criticar, não saem críticas, porque há o juiz herói, intocável. Ainda que seja muito importante o combate à corrupção, e o nosso escritório sempre teve esta bandeira, nunca aceitamos favores, nem fizemos. Os magistrados que aqui estão, os procuradores que aqui estão, sabem muito bem qual é o nosso modo de proceder. Sequer presentes, nós até temos tanto cuidado que somos exagerados. Então, é muito importante o combate à corrupção, mas é muito importante, antes de tudo, porque os fins não justificam os meios, que o ser humano seja preservado. Se existe crime, prove, é dever do Estado, mas não exponha a honra das pessoas. Todos são inocentes até prova em contrário, não só alguns. E o combate à corrupção, como já disse em uma outra palestra o meu amigo Gasson, não pode ser seletivo. Não pode se selecionar um grupo social, um partido político para se investigar. Não, tem que ser a todos, em absolutamente todos. E tem também os princípios de direito penal como fruto da árvore envenenada. Esses frutos não podem ser utilizados, como foi recentemente naquelas mesmas gravações e processos no Supremo Tribunal Federal, tendo curso com base em fruto de árvore envenenada, que foi a tal gravação entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff. Absolutamente irregular. Estes processos deveriam estar já absolutamente arquivados, mas não. Serviu, inclusive, para impedir a posse do ex-presidente Lula como ministro, com essa prova, entre aspas, prova. Então, nós estamos em um momento grave e cabe a nós, todos, termos voz
e coragem de denunciar. Porque se entram no nosso jardim e roubam as flores e nós continuamos calados, nós vamos ter que nos contentar que entrem e roubem a democracia, como acontece neste momento.